Olá pessoal, tudo bem? Há poucos dias eu fiz uma live falando sobre os impactos psicológicos nesse tempo de isolamento social. Você sabe que muita gente que está confinado dentro de casa porque não pode sair por determinação das nossas autoridades, tanto da saúde como aqueles que governam o nosso país. E tem muita gente que está dentro de casa tendo alguns tipos de sintomas e que até se confundem muitas vezes com os sintomas do coronavírus. Por exemplo, tem gente sentindo aperto no peito, sentindo a respiração ofegante, com dificuldade de respirar, aquela sensação de sufocamento, e a pessoa logo imagina: eu estou com coronavírus. E de repente essa pode ser apenas uma resposta somática de uma ansiedade, né? Porque estar dentro de casa, confinado dentro de casa, sem poder sair para levar a bom termo a sua vida, para desenvolver aquilo que lhe é obrigação, para cumprir com as suas responsabilidades. Eu estou falando, por exemplo, de pequenos empresários, de microempreendedores que tiveram que interromper o seu empreendimento e que estão aí à mercê do que vai acontecer, sem ter noção de fato do que é que nos aponta aí o nosso futuro. Então, lógico que isso vai gerar uma avalanche de pensamentos, e a pessoa fica dentro de casa e ouvindo notícias de um lado e do outro e se enchendo dessas informações, muitas vezes desencontradas entre si, e a pessoa então fica num estado de ansiedade muito intenso, e por conta disso vem esses impactos, na verdade, esses sintomas físicos, além, lógico, dos sintomas realmente psicológicos, como a aceleração do pensamento, aquele turbilhão de pensamentos que vem à cabeça e a pessoa quer se aquietar, quer parar e não consegue. A insônia, por exemplo, a pessoa não consegue dormir e às vezes está com o sono, com o seu ciclo de sono todo desarrumado, até porque às vezes está dentro de casa. O que ela está fazendo? Às vezes está assim, limpando alguma coisa, arrumando a casa, ajeitando alguma coisa. Alguns ainda conseguem trabalhar dentro de casa, fazer o tal de home office, né? Mas tem gente que está dentro de casa esperando um chamado do patrão, esperando uma liberação das autoridades para voltar à sua vida normal. E aí então passa o dia todo dentro de casa, às vezes cochila um pouquinho e come um pouco, assiste televisão, assiste uma notícia, ouve uma notícia daqui, dali, vai para as redes sociais, e é o que acontece. Essa pessoa então está com todas as portas abertas para tudo aquilo que pode ser prejudicial para a sua saúde. Fisiologicamente a pessoa está comendo acima daquilo que comia e acaba desenvolvendo aí um ciclo vicioso. A pessoa está ansiosa e por conta de estar ansiosa come demais, né? E aí a pessoa começa a comer muito, consequentemente a pessoa engorda, e está engordando também acaba gerando ansiedade. A pessoa se vê: quando é que eu vou poder voltar para ir para a academia, fazer uma dieta, enfim. Então é um ambiente muito hostil e muito propício nesse momento para se desenvolver alguns sintomas da ansiedade, e isso é o que está acontecendo com muita gente. Então nesse momento, e eu não preciso nem falar de tantos sintomas que a ansiedade ela manifesta, quando a gente fala dos sintomas fisiológicos, corporais, você vai ter ataque cardíaco, ou seja, aceleração cardíaca, você vai ter a pressão no peito, uma sensação de angústia, dor no estômago, falta de ar, sudorese, a pessoa sua do nada, a mudança do ciclo sono-vigília, a pessoa passa a comer demais, aí vem então a obesidade. Enfim, existem vários sintomas fisiológicos que acontecem com a pessoa ansiosa, né? Além disso, você vai ter os sintomas psicológicos realmente, que são os pensamentos recorrentes, e a aceleração dos pensamentos, a inquietação, uma dificuldade de se concentrar em alguma coisa, o medo e até o nível do pânico. A pessoa entra em desespero porque, na verdade, a ansiedade
ela é algo natural do ser humano que lhe coloca em estado de alerta diante de um perigo real, de um perigo iminente, diante da aproximação de uma ameaça para a sua vida. O ser humano responde ansiosamente e, no caso, a ansiedade faz com que a pessoa, nesse aspecto, a ansiedade natural, faz com que essa pessoa procure uma saída diante do perigo, ou para enfrentar aquele perigo e sobrepujá-lo, ou então para buscar uma porta de escape, de fuga. Quando a ansiedade ela entra para um nível clínico de adoecimento, aí a pessoa já começa a sofrer os danos da ansiedade, porque aí, ao invés de ela procurar uma estrutura de enfrentamento para o que está ocorrendo, ela fica travada, ela fica impedida, ela fica desarticulada. Se em uma situação normal, no caso de uma ansiedade natural, normal, a pessoa vai buscar uma rota de fuga, na ansiedade clínica ela não vê saída, ela não sabe como fugir, e aí então tudo se transforma nesses efeitos e sintomas corporais. Então, nesse momento em que as notícias, infelizmente, são desencontradas e, infelizmente, também são desalentadoras, o melhor a fazer é buscar filtrar tudo aquilo que a gente ouve e tentar se organizar para entender uma coisa: tudo passa. Todas essas situações que nós estamos vivendo vão passar. Lógico, sabemos todos que não é algo tão simples assim. Não vai passar no sentido de que não vai ficar nenhuma sequela, que não vai ficar nenhum prejuízo. Teremos sim perdas, teremos prejuízos, teremos todos os efeitos que estarão reverberando por algum tempo. Porém, se a gente começar a trabalhar no equilíbrio emocional, na inteligência emocional, numa construção, né, de uma tessitura emocional para enfrentar tudo aquilo que está se apresentando no nosso momento, nesse momento que estamos vivendo, a gente pode sair disso reinventado, reestruturado, reorganizado, fortalecido e pronto para recriar a nossa rota, pronto para recriar a nossa história. Eu preciso primeiro então começar a filtrar aquilo que eu estou ouvindo, para que tudo aquilo que eu ouça não venha apenas como subsídio para aumentar a minha ansiedade. Eu preciso ver o que é real e o que eu posso fazer diante de tudo aquilo que está acontecendo. Preciso ver também aquilo que não está no meu alcance, que eu não vou conseguir fazer. Isso eu deixo em suspenso, porque se eu não posso fazer, não posso gastar a minha energia olhando para algo que realmente eu não posso fazer. Fazer alguns exercícios de respiração que a gente sempre tem falado, né? A famosa respiração diafragmática. Você enche de ar, inspira e depois lentamente vai soltando o ar. Quando você começar a sentir que está muito ansioso, faça isso, pare, inspire, segure um pouquinho e solte o ar. Além, lógico, de procurar algumas atividades que você consiga fazer dentro de casa, que tire de você o foco do problema e que lhe ajude também a oxigenar o seu cérebro. Um exercício dentro de casa, aeróbico, onde você puder fazer, para ajudar você a lidar com tudo isso, tá certo? A ansiedade vai vir para muita gente, mas ela também pode ir embora da sua vida se você tiver o cuidado de ir focando nisso, você criar alternativas e criar rotas de saída para que você não fique preso ao que você de repente está vendo que não tem como fazer, tá certo? Fica a dica aí para você, grande abraço.